A gente parou naquelas aulas teóricas sobre o ponto da química verde sendo essa definição, né, que é a criação, desenvolvimento e implementação de produtos químicos ou processos para reduzir e eliminar o uso e geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Tá? Hoje eu vou ter que explorar um pouco mais esses 12 princípios, então por isso que eu acho que vai ser um pouco maçante. Então eu vou falar primeiro dos 12 princípios, aula de hoje, depois, se der tempo, falar um pouco de estudos de caso, e se der mais tempo, falarei também sobre química circular, mas eu acho que é uma área, é uma vertente que não sei se vai superar a química verde, tá? Mas tem alguns autores querendo modernizar a química verde e chamar de química circular. Bem, então vamos ver aqui cada um dos 12, sem muita demora. Bem, o princípio um diz a respeito à prevenção. Na medida do possível, evite a formação de resíduos ao máximo. Então, provavelmente eu coloquei isso já na aula, então não vou repetir aqui, mas tem essa pirâmide invertida, o caminho que a gente tem que seguir quando a gente faz um processo. A melhor opção é sempre evitar a formação de resíduos ou reduzir se possível. E depois a gente vai na direção da pior opção, que é despejar, ou seja, enterrar ou jogar no aterro, né? Que seria a pior opção de você tratar um resíduo. Então isso aqui eu acho que é um princípio mais, um dos principais princípios da química verde. O segundo princípio diz a respeito da economia atômica. A economia atômica está atrelado à síntese, principalmente, né? Síntese química, seja ela orgânica, inorgânica ou bioquímica. Ele diz que as metodologias devem ser desenvolvidas de modo a incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no produto final. Então vamos supor que você vai fazer um experimento misturando esses dois béqueres, um reagente A e um reagente B. A mistura deles vai dar um produto. Só que quando você adiciona um no outro, geralmente, muitas vezes, os produtos pode formar duas coisas numa mistura, né? Vamos supor que esse amarelinho é o que você quer, só que a maioria dos processos a gente sabe que forma um resíduo ou alguma substância indesejada. E isso acaba virando algo que você não quer, consequentemente isso a gente chama de resíduo também. Idealmente, quando a gente fala de alta eficiência atômica ou economia atômica, é quando você tem uma molécula de interesse aqui, ó, estou ilustrando com essas bolinhas, e você faz uma reação de síntese onde todos os elementos dos reagentes fazem parte do produto. Uma reação de baixa eficiência é quando você não faz uma reação, só que um dos reagentes possui um grupo funcional, ou um ânion, um cátion muito pesado, que aí quando você faz a reação, ele acaba ficando sozinho. Isso lembra muito reações de simples troca, né? Se a gente pegar teoria de química básica, né? E isso acaba virando. Então, um exemplo bom de alta eficiência ou alta economia atômica é essa, onde todos os reagentes fazem parte do produto. Existe um cálculo para a gente determinar a economia atômica, tá? No dia a dia, muitas vezes, quando a gente faz uma síntese, a gente só pega a massa do produto, transforma em mols e divide em mols do reagente principal para a gente saber o parâmetro de rendimento. Existe o fator E, que está mais atrelado à quantidade de resíduo que você gera por quantidade de produto que você produz, que você aproveita. Isso foi usado na primeira aula da disciplina, quando eu falei que a indústria farmacêutica é a mais poluidora. Mas existe a fórmula também da economia atômica. A economia atômica ele pega a massa molar, tá? Não é número de mols, nem massa, é massa molar do produto, dividido pela massa molar de todos os reagentes envolvidos na reação. Em geral, essa economia atômica é um cálculo que a gente pega a massa do produto principal e divide pela massa de todos os reagentes. Não pode ser a massa obtida? Pode ser. Mas a gente pode determinar a economia atômica teórica, que é baseado, por exemplo, na massa atômica, na massa molar. Eu peguei como exemplo aqui a obtenção do óxido de cálcio. A oxidação de óxido de cálcio se obtém a partir da decomposição do carbonato de cálcio, que leva a óxido de cálcio e CO2. Supondo que o CaO é o produto desejado, o CO2, então, ele vai ser considerado como subproduto. Então, fazendo a conta aqui, seria a massa molar do produto dividido pela massa molar de todos os reagentes. Aqui, no caso, só tem um reagente, que é o carbonato de cálcio. Então, a economia atômica aqui, no caso, é 56%. A gente tem economia atômica de 100%? Tem. Não sei se vocês já viram essa reação em tópicos avançados, ou mecanismos, ou FRO. Essa reação se chama Diels-Alder, é uma reação, nome dado a esses dois pesquisadores. É uma reação em que você
precisa de um dieno e um dienol para a reação acontecer. O produto principal é um ciclo de 6 membros com uma dupla, né, na maioria dos casos. E você percebe que o produto incorpora os dois reagentes, que a gente chama aqui de dieno e dienol. Então aqui é um exemplo onde a economia atômica é praticamente 100%. Se a gente pegar a massa disso aqui e dividir pela massa dos outros, vai dar 1. Reações com economia atômica 100% são aquelas que você faz uma reação de adição, que é igual a que a gente viu de Alexander. Reações de rearranjo, isomerização, são reações de alta economia atômica. Condensação, quando você perde uma molécula de água, a água em relação ao tamanho da molécula é relativamente pequena, ele pesa 18, né? Então é ainda considerado uma reação com economia alta. Reações catalíticas, tem a massa do catalisador. E aqui já começa a ficar mais ou menos no meio do caminho quando a gente faz reações estequiométricas. E aí quando envolve separação de isômeros, ou seja, quando você faz uma reação que forma uma mistura e você quer apenas um deles. Reações de substituição, eliminação, são reações de baixa economia atômica. E existe a reação de 0%. Essa reação de 0% é a reação que deu errado. Então, se você está numa indústria e faz o processo dá pau, você acabou de desperdiçar a sua reação economia atômica zero. Ainda falando nesse segundo princípio, temos aqui um outro exemplo da oxidação do feniletanol usando crômio em meio ácido. É uma reação feita em estequiométrico, tá? Se eleva uma acetona, sulfato de crômio 3 e 6 moléculas de água. Se a gente fizer a eficiência atômica, a gente pega 3 vezes a massa molar disso aqui, que é 120, isso dá 360, dividido pela massa de todos os reagentes envolvidos. Então, 3 disso, 2 disso e 3 de ácido sulfúrico. Somando todos eles vai dar 860, vai dar uma economia atômica relativamente baixa, né? Uma reação de oxirredução. Por isso, catálise é um dos princípios da química verde. Eu já estou adiantando aqui um dos princípios, né? Quando você usa catalisadores, ele não entra na equação da eficiência atômica porque ele é recuperado no final da reação. Você pode reusar o princípio. Então, fazendo a conta desse caso aqui, a economia atômica é a massa molar do produto dividido pela massa molar dos reagentes. Aqui é feniletanol e meia molécula de oxigênio, somando isso dá 138, e aí eu tenho um rendimento atômico bem mais alto do que o processo estequiométrico. O terceiro princípio está atrelado ao que a gente chama de síntese segura. É você procurar desenvolver metodologias que utilizam ou geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao meio ambiente. É segura em relação ao homem e também seguro ao meio ambiente. Síntese segura, então, está atrelado à toxicidade das substâncias envolvidas. A gente sabe que sais de crômio são bastante tóxicos, ácido sulfúrico é bastante corrosivo, né? E você está usando em quantidades estequiométricas, então é uma metodologia bastante tóxica, tanto ao homem como ao meio ambiente. Enquanto que aqui no processo catalítico, aproveitando a mesma equação, o mesmo exemplo do princípio anterior, a gente tem aqui reagentes bastante seguros, oxigênio relativamente seguro, para fazer essa transformação de oxidação. Além do catalisador estar numa quantidade bem mais baixa, e aí a gente não tem tanto contato e a toxicidade cai bastante também. Então aqui é um processo muito pouco verde e aqui é um processo um pouquinho mais verde. O princípio 4 está atrelado a produtos seguros. O princípio 4 está muito focado à segurança do produto em si, né? Esse produto, uma vez que você usa, se você descartar, não pode causar dano ao meio ambiente. Então a gente vai ver daqui a pouco o estudo de caso do TBTO, que surgiu para substituir esse reagente que era usado como anti-incrustante de cascos de navio. Esse aqui é o óxido de tributil estânio. Isso aqui é um componente, eu não sei quem trabalha em indústria de tintas, mas isso aqui era um componente adicionado nas tintas, principalmente tintas usadas para pintar cascos de navio. Eu vou contar a história mais para frente para não dar spoiler aqui, tá? E aí a empresa substituiu por um componente mais verde, que aí ele é mais degradável do que esse aqui. Esse aqui persiste bastante no meio ambiente. O princípio 5, já mudando de princípio, o princípio 5 está atrelado ao uso de solventes ou auxiliares seguros
Isso a gente aplicou no laboratório, que foi aquela síntese que vocês usaram almofariz e pistilho, fizeram sem solvente. Se você tiver um processo que não utiliza solvente, é melhor do que você fazer uma reação com solvente, porque é um resíduo a menos, é um gasto a menos para você fazer no seu processo. Então esse experimento simula um processo que visa a diminuição do uso de solventes e de auxiliares. Maior parte do resíduo, se a gente considerar resíduo em termos de massa, a maior porcentagem de resíduo vem de solventes. Então, se você faz o processo de solventes orgânicos, grande porcentagem do resíduo gerado está atrelado a solvente. Existe muita pesquisa envolvida no uso de solventes mais verdes ou auxiliares seguros. Existe uma linha de líquidos iônicos, talvez vocês já devam ter ouvido falar. Eles são como se fossem sais, só que na temperatura ambiente, nas condições CMTP, eles são líquidos nas condições normais de pressão e temperatura. Então são sais que na temperatura ambiente eles se comportam como líquido. E ele a princípio seria o que teria de verde nisso, né? É que você poderia reusar esse líquido iônico, né, para fazer reações ou para fazer reações polares. E você usaria um segundo solvente, um solvente orgânico, só para tirar a reação e você reusaria esse líquido iônico de novo, tá? Eu não acho tão verde não, mas quem trabalha com líquido iônico diz que é verde. E tem essa outra linha aqui que eu esqueci completamente a teoria, que faz muito tempo que eu não dou isso aqui. Eu esqueci até a tradução em português, tá? Solventes etéticos, eu até esqueci o que seria isso. Eu não sei se inclui algum tipo de solvente específico. Tem umas coisas interessantes que vocês podem aplicar em quem dá aula, por exemplo, né? E quer dar fazer algo mais voltado à química verde. Por exemplo, você faz extração. Se você faz um processo de extração com seus alunos, né? Isso aqui é o Soxhlet, se não me engano. Aqui a gente coloca o solvente. Oi, Vitória, pode falar. Só para falar do eutético, é a mistura que Altera as propriedades físicas. ela solidifica ou então Isso. derrete abaixo da temperatura dos outros. Isso, eu A lembrei. temperatura diferente dos outros. Obrigado, Da sua Vitória. própria mistura. Você tem que misturar duas substâncias, tipo um sólido com sólido, que mistura fica líquido, alguma coisa assim, né? E aí você pode usar para fazer extração, para fazer reações, né? Então ele precisa ter tem porcentagens específicas de duas substâncias que misturadas muda bastante a propriedade física, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, e aí você pode trabalhar para fazer reações, por exemplo, né? Agora você me lembrou bem, obrigado, Vitor. Aqui, o que eu queria mostrar nesse uso de solventes mais seguros, aqui tem um artigo dessa revista aqui que ele usou limoneno, né? O limoneno é óleo da laranja, ele é um terpeno. Isso aqui eu não sei se vai vingar, tá? É a utilização de solventes que eles chamam de biosolventes ou solventes de fontes renováveis, né? No caso o limoneno, que seria um possível substituto a solventes apolares como hexano, pentano, eteretílico. Aqui ele usou na extração de azeite, então aqui deve ser azeitona, e ficou refluxando o limoneno aqui para ver quanto de azeite ele conseguia extrair com limoneno. Aí seria um azeite com cheiro de laranja, talvez. E isso substituiria solventes derivados de petróleo, tá? Então é uma iniciativa boa, mas que ainda talvez tenha apenas um cunho acadêmico ainda. A gente já viu aquele gráfico de solvente, aquela tabela de solventes, né? De solventes que são indesejáveis, que dá para usar, e os mais desejáveis. Isso aqui também já discutiu bastante. Evitar essa classe aqui de solventes e procurar substituir esses solventes por esse daqui. E são geralmente derivados de etanol, né? Ésteres. O princípio 6 está atrelado a sistemas eficientes de energia. A utilização de energias por esses processos precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais e econômicos. Deve ser minimizada, né? A gente estamos com uma crise energética bastante recorrente, né? E processos também que utilizam altas temperaturas precisam ser repensados para tentar minimizar o gasto energético, tá? Então, com a guerra lá na Ucrânia, muitas indústrias que dependem do gás da Rússia para fazer, por exemplo, para fazer Haber-Bosch, para fazer aqueles processos
antigões, né, de fazer cimento, que utilizam altas temperaturas, altas pressões, provavelmente eles vão entrar em crise, né? A gente vai ter uma crise provavelmente de muitos insumos, né? A gente está com crise de semicondutores, agora a gente vai ter crise de várias outros commodities, pessoal, tá? Por causa do boicote do gás da Rússia, né, de fontes de energia. Mas o que eu quero mostrar aqui é o efeito do micro-ondas que a gente fez naquela síntese do ésteres da banana e do salicilado de metílio. Eu comentei rapidamente no colóquio que o micro-ondas ele faz esquentar o interior, né? O líquido precisa, o solvente ou a mistura que precisa absorver micro-ondas para isso acontecer, né? Então o aquecimento vai direto para a substância, porque o vidro ele não absorve o micro-ondas, ele deixa passar. Enquanto que no aquecimento convencional, a gente precisa colocar numa chapa, a chapa precisa esquentar o banho precisa esquentar o vidro, para o vidro então começar a esquentar o seu material. Tá? Então eu estava falando de Haber-Bosch, porque Haber-Bosch até hoje ele é feito daquele método que a gente vê desde o ensino médio, que é fixação de nitrogênio e hidrogênio, né, num catalisador heterogêneo, base de ferro. Existem estudos que estão tentando diminuir principalmente o gasto energético desse processo, porque esse processo gasta muita energia, pessoal. Tem processos biocatalíticos, obviamente a escala é bastante pequena, mas existem enzimas que estão tentando melhorar as enzimas que são responsáveis pela fixação de nitrogênio, principalmente encontradas em raízes de plantas, né? São aquelas bactérias nitrificantes. Muitas dessas bactérias nitrificantes têm essas enzimas que fixam o nitrogênio, transformam em amônio, tá? Então está tendo uma pesquisa constante. Quem conseguir substituir o processo Haber-Bosch vai ficar milionário, vai ganhar o prêmio Nobel com certeza. Existem alguns processos envolvendo isso aqui eletroquímica, eu acho, tá? Processos eletroquímicos de Haber-Bosch também existem, né? Os processos eletrocatalíticos e que eu esqueci, acho que é via plasma, mas para gerar plasma você precisa de muita energia, mesmo assim, né? Existem processos eletrocatalíticos, por exemplo, você pode substituir a bateria por um painel solar que pode mimetizar o processo Haber-Bosch, só que através de eletrólise, que é o que está bastante em alta também, né? Aqui tá uma ilustração do que poderia ser a fixação de nitrogênio via eletroquímica, tá? Então você precisa de uma fonte de energia, porque esse processo não é espontâneo, né? Então o nitrogênio entra na superfície do cátodo, ele é reduzido, né, a amônio, né? No cátodo ocorre redução e no anodo ocorre oxidação. Que é oxidado? Oxidado, se não me engano, é o oxigênio da água, né, que acaba gerando O2. Então seria um processo potencialmente interessante, só que tem aquele lance da escalabilidade, né, de você como que aumentaria a escala disso, tá? Esse aqui é um outro estudo de caso que eu vou comentar para vocês, que é o caso o problema de fertilizantes. A guerra da Ucrânia também está causando um desabastecimento de fertilizantes no mundo inteiro, né? Farinha está super cara agora, certo? E muitos produtos que dependem de fertilizantes também estão começando a encarecer. Eu vou comentar com mais calma mais para frente. Existe o princípio 7. O sétimo princípio é o uso de fontes de matéria-primas renováveis. Então, hoje em dia fala-se muito em biomassa, aproveitamento da biomassa. Biomassa seria, em termos gerais, qualquer coisa relacionado, oriundo de plantas, né? De vegetais, certo? Então, da biomassa, houve um estudo extenso nos óleos vegetais para fazer sabão, biodiesel, né? Obtenção de glicerol. E depois, existe uma segunda geração, não diria segunda geração, mas existem muitos estudos, pesquisadores que estudam derivados oriundos da biomassa, por exemplo, o glicerol, para fazer substâncias de valor agregado um pouquinho mais alto. Então, são processos que aproveitam substâncias que são obtidas de fontes renováveis, por exemplo, glicerol. Tem muito glicerol, existe um grande excedente de glicerol no mundo, pessoal, que o pessoal usa muito para fazer biodiesel, e glicerol é um subproduto. Então, se vocês conseguirem criar um processo barato, fácil, de funcionalizar o glicerol em um produto de alto valor agregado, vocês vão ganhar bastante dinheiro também.
Existe a outra parte, além dos óleos encontrados dos óleos vegetais, existe a parte seca, né? A parte da lignina, a parte que contém o amido, os açúcares em geral, que também estão cada vez sendo explorados. Nesse artigo aqui, que depois eu posso passar para vocês, eles fazem uma estimativa do que seriam os próximos 10 compostos baseados em biomassa, né, da biorefinaria, principalmente de carboidratos, ou seja, obtidos da lignina. Quais seriam os 10 mais importantes? E ele colocou aqui. Tá? O etanol sempre vai ser bastante importante, né? Razões óbvias. Mas antigamente não se falava muito em furfural, mas hoje em dia fala-se bastante furfural e HMF. Esses dois aí tem falado bastante. Tá? O furfural e o HMF são oriundos de carboidratos, tá? Seja frutose ou xilose. Existem os derivados de glicerol, que eu já mostrei, os terpenos, né? Sempre vai ter alguma, principalmente aplicação em óleos essenciais. O ácido lático também, tá? Isso tem a ver um pouco com o ácido aspartico, que a gente tentou fazer o polímero, certo? Existe o poliácido lático, isso aqui que está bastante em alta atualmente. Se eu pudesse escolher um potencial produto obtido de fontes naturais, seria o polímero do ácido lático, tá, pessoal? Então, tem muita pesquisa em cima disso. Existe o sorbitol, o xilitol, que são usados bastante na indústria alimentícia também, tá? Ácido levulínico, ele é obtido a partir do HMF, que é oriundo dos açúcares da biomassa. Tá? Então, existe bastante pesquisa em volta dos derivados do furano. E por quê? Dá para fazer muita coisa com esses derivados de furano. Dá para obter THF, que é um solvente. Um álcool furfurídrico também pode ser usado na indústria. O ácido levulínico também tem bastante aplicação e assim vai. O uso de biomassa como matéria-prima, tá? Eu não sei se vocês já viram essa propaganda da Braskem, que eles colocavam sempre esse selo aqui, I'm Green, em embalagens de iogurte, né, as embalagens plásticas produzidas pela Braskem. Porque eles vendiam a ideia de que o polietileno, né, esse plástico aqui do frasquinho é polietileno. E o polietileno vem do etileno, não tem outra fonte para você fazer polietileno, você precisa de etileno. Só que o que é verde deles, na verdade, é a obtenção do etileno. Então eles conseguiram desenvolver um processo que a partir do etanol, usando um processo catalítico e alta temperatura, você converte o etanol a etileno, mas é uma desidratação. Só que qual que é o problema aqui? Como químico, eu acho que isso aqui é um caso de greenwashing. Creio que você já deve ter ouvido falar disso, né? Existe o whitewashing. Tá, toda vez que tiver escrito washing é balela, não é bem balela, mas eles tentam vender uma ideia que não é necessariamente verde nesse caso. Por que eu não considero verde? Apesar do processo partir de uso de fonte renovável de matéria-prima, tá? Isso é bastante importante, pessoal. O polietileno continua sendo o mesmo. O principal problema, se a gente considerar os plásticos, ainda persiste, porque continua sendo polietileno. E polietileno vai durar centenas de anos se você descartar de maneira inadequada. Então a única coisa verde aqui é a fonte da matéria-prima, mas o produto continua o mesmo e o descarte, se for mal feito, vai causar problemas para o meio ambiente, né? Ainda do mesmo jeito. Então ele só amenizou um pouquinho aqui o problema, tá? O ideal seria criar um novo polímero que degradasse rapidinho e seja feito de maneira relativamente fácil. Isso aqui está fora de ordem, pessoal, mas aproveitando o lance de descarte, vocês podem falar, quem trabalha com tecnologias, as telas de smartphone possuem uma quantidade bem pequena, mas existe, de índio. Índio na tabela periódica ele está mais ou menos por aqui, ó, tá? O problema é que índio tem muito pouco no mundo, certo? Existem poucas reservas de índio no planeta e com o consumo desenfreado de smartphones, você está tirando das reservas, produzindo smartphone. Cada smartphone vai ter um pouquinho de índio e smartphones estão em todo o planeta, né? Então você vai causar uma dispersão causada pelo homem, né? Então o índio vai ficar bem espalhado, diluído no planeta inteiro em smartphones. E a grande dificuldade é reusar esse índio, né?
Então a recoleta de índio futuramente tem que ser pensada, desenvolvida, porque isso aqui, as reservas estima-se que reservas vão durar por mais 20 anos, segundo esse estudo aqui isso aqui seria a Agência Nacional de Energia dos Estados Unidos. E eles fizeram uma estimativa de 20 anos do fornecimento de índio. Apesar do smartphone ter vários outros metais importantes, mas índio é o que mais tem causado um alarde, né, por conta das suas reservas serem bastante escassas. Isso aí está fora de ordem, mas tudo bem. Princípio 8 é evitar derivatização. Isso está muito atrelado à síntese orgânica, tá, pessoal? Então eu estou usando aqui um exemplo da síntese da simvastatina. Simvastatina é um parente da atorvastatina. Ele reduz colesterol, é um fármaco usado para redução de colesterol, níveis de colesterol no sangue. Faz parte das classes das estatinas, tá? Todo remédio que tiver final estatina, provavelmente se refere à classe das estatinas, e quase todas as estatinas têm essa função de reduzir o colesterol. Atorvastatina, simvastatina são dois principais aqui. O processo antigo, você parte dessa outra estatina chamada lovastatina, transforma nesse composto que tem o nome monacolina J, faz uma proteção, tá? Então você hidrolisa essa parte aqui, ó, tira esse pedaço todo, uma hidrólise de éster para um álcool. Esse álcool, uma vez liberado, ele vai precisar ser reagido, tá? Mas como eu tenho outro álcool aqui competindo, eu preciso proteger esse aqui, ou seja, evitar que isso aqui reaja. Então eu protejo ele para que isso aqui fique livre para reagir com esse outro derivado de ácido clorídrico para levar à formação da simvastatina. Então esse processo todo levou 1, 2, 3, 4 etapas para chegar na simvastatina. Se você conseguir evitar esses processos de derivatização, porque isso aqui é um processo que você vai precisar fazer, se você tiver que fazer, você vai ter que desfazer alguma hora, né? Então são 2 etapas jogadas fora, que é a etapa de proteção e desproteção. Então existem processos mais interessantes atualmente, principalmente processos enzimáticos, tá? Enzimas são bastante seletivas, são catalisadores muito bons, evitam esse processo de derivatização, né, de proteção, e permite reações um pouquinho mais limpas e verdes, tá? E aqui no caso, no processo da Codexis, que é uma empresa de biotecnologia, desenvolveu esse mesmo processo em apenas 2 etapas ao invés de 4. Bem mais verde, evita a formação e o uso desnecessário de reagentes. Princípio 9 é a catálise. A gente já viu esse exemplo que eu estou mostrando pela 3ª vez, né? O uso da catálise sempre é bem-vinda. Aqui também é um processo catalítico por causa das enzimas, tá? O uso de enzimas em síntese orgânica, a gente chama isso de biocatálise, que é aquele experimento da cenoura que a gente fez. Existem vários outros tipos de catálise, tá? Existem os tipos de catálise, que são os 2 principais grupos, catálise heterogênea, se o catalisador está no meio, numa fase diferente, né? No meio diferente do solvente. Existe a catálise homogênea, onde a gente só tem uma fase só. Existe a biocatálise, que é aquele experimento da cenoura que a gente fez, que é o uso de enzimas. Existe a organocatálise, que é o que eu queria aplicar com vocês, mas não deu para explorar. É usar moléculas menores para fazer como catalisadores. Isso aqui está bastante em alta, isso aqui está em alta também. Na verdade, todas essas áreas da catálise tem bastante pesquisa em cima, tá? Então, qualquer área de catálise sempre vai ter um grande campo e muita gente pesquisando também, tá? O que eu acho que está bastante alta, se não me engano, acho que é a eletrocatálise, por que parece. Tem as catálises mediadas por luz, tem os nanocatalisadores, mas entra de novo naquela questão dos nanomateriais, se realmente é interessante ou não, tá? Existem vantagens óbvias, né? Que escala nano, ele tem uma área superficial muito maior, então a eficiência catalítica vai lá para cima, mas e depois, né? E no descarte? Aqui tem a multicatálise, que usa várias enzimas de uma vez, e assim vai. Tem vários ramos da catálise.
Princípio 10, produtos degradáveis. A gente vai ver isso com o estudo de caso do antiincrustante. Isso está muito relacionado ao tempo de meia-vida, né? A degradabilidade, certo? Desses compostos. Depois a gente vê isso com mais calma. Existem pesquisadores que só estudam isso, que estuda o quanto tempo demora com um composto que a gente chama de análise de ciclo de vida. Um fármaco, uma substância química. Existem pesquisas envolvendo todo o estudo de onde ele sai, né, para onde ele vai, no que ele se transforma, no que ele pode causar, tá? Que ele chama isso de ciclo de vida. Isso também é muito utilizado em empresas, tá? A partir do momento que você faz um estudo, lança um produto no mercado, eles também fazem esse ciclo de vida muito atrelado a se um determinado produto vai ser bastante consumido ou não. Já estou acabando, pessoal. Tem mais 2 princípios. O princípio 11 é da análise de tempo real, para a prevenção da poluição. Esse está muito focado na química analítica, tá? Existe a química analítica verde, que tem um pouco a ver com isso, mas isso está muito atrelado à instrumentação também, química instrumental. Os instrumentos, né, os equipamentos estão cada vez mais sensíveis, né, e cada vez mais rápidos. Então, se você conseguir analisar e desenvolver um equipamento em que o tempo que você gasta para preparar a amostra, o tempo que você gasta para coletar a amostra, preparar a amostra, injetar no equipamento, o tempo que o equipamento demora para fazer a análise e enviar a resposta, né? Quanto mais rápido isso, melhor, né? Porque você consegue praticamente monitorar um processo, equipamentos mais sofisticados, mais rápidos, principalmente, tá? Então, muitos processos perigosos, principalmente processos de mineração, por exemplo, que ele vai descartando lodo lá nas bacias, lá naquelas represas, naquele acidente que teve em Mariana, né? Se eles não tivessem feito um monitoramento um pouquinho mais eficiente, né? Provavelmente o impacto ambiental poderia ter sido minimizado, né, naquele acidente lá. Então esse princípio tem muito a ver com a química analítica instrumental. Um exemplo que eu estou usando aqui é um equipamento que faz espectro de massas sem precisar preparar amostra, sem precisar toda aquela etapa de amostra, todo aquele processo de amostragem, coletar, diluir, procurar o melhor solvente, assim vai. Aqui é o equipamento, né? E é uma mão aqui com uma pinça segurando um pedaço de borracha. E ele já joga direto no equipamento. Esse equipamento pega a sua amostra bruta e faz a ionização e analisa o espectro de massas dessa borracha. Tá? Então ele já identifica todos os componentes da sua borracha sem precisar dissolver em solvente, esquentar, picar, pulverizar, congelar, né? Sem precisar fazer todo esse processo de preparação de amostra, que gasta tempo e dinheiro. Aqui ele pegou, eu acho que é o mesmo equipamento, né? Aqui, ó, ele injetou diretamente, ele pegou um tubo sabe aquele tubo fininho de ponto de fusão que a gente usou lá no equipamento? Então ele deu uma chuchada lá no café com leite e colocou no equipamento. Tá? Uma coisa meio absurda, né? Mas ele fez isso e saiu lá os lipídios do leite, saiu cafeína. Então é uma maneira de você tirar da amostra real e já jogar no equipamento sem precisar extrair, sem precisar todo aquele processo chato, demorado de amostragem. Aqui mais um exemplo, ele pegou uma folha de alguma árvore. Que folha é essa aqui? Então, se o João Lago tivesse dando essa aula, ele ia saber qual planta que é essa aqui. Tá, ele colocou a folha da planta direto no equipamento e saiu lá os picos de ácidos graxos, né, que é bastante comum em folhas, né, ceras, fazem parte de composição de ceras, né, e óleos. Tá? Então, ácido linoleico, ácido linolênico, ácido oleico e aí assim vai. Tá? Esse equipamento custa muito caro. Ressonância magnética nuclear, se você tiver um amostrador automático,
fazendo os specs para vocês, isso aqui também seria uma maravilha. A gente tem um desse lá em São Carlos, a gente não, na Universidade Federal de São Carlos tem um muito parecido, que eles fazem ressonância, é um robô que faz a análise de ressonância para você, certo? E o último princípio está muito atrelado ao ser humano, química intrinsecamente segura para prevenção de acidentes, então é algo mais subjetivo, né? Então você tenta fazer sempre a química da forma mais segura possível, usando DPI, postura no laboratório, sem brincadeira, esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, ainda atrelado a esse último princípio, está muito atrelado a acidentes, né? Os 5 químicos, compostos químicos mais envolvidos em acidentes, tá? Fizeram uma pesquisa aqui de 1999 e 2008, tá? Isso aqui é uma escala de número de acidentes e cada uma delas é por causa de um composto químico. Então, em quinto lugar é o ácido sulfúrico, acho que por razões óbvias, né? O ácido sulfúrico é bastante corrosivo, né? Se cair no dedo, assim, demora para queimar, mas se você começar a jogar, se tiver um ambiente muito úmido, começa a arder bastante. Aí você tem que colocar a mão no gelo, né? Eu já falei isso. Depois é HCl, porque HCl, na verdade, se você pegar o cloreto de hidrogênio, ele é um gás, né? Não existe HCl concentrado, tá? O HCl você consegue diluir ele em água, você vai borbulhando em água, o máximo de concentração é aquele 37% que acho que vocês já viram em frascos, né? Gás cloro, então muitos acidentes, principalmente com vítimas que vazou cloro e aí se intoxica, né? Cloro em excesso causa muito mal, acaba com as suas mucosas, certo? Ataca os pulmões, óbvio, tá? Amônia, eu acho que aí é por causa também das grande quantidade de amônia que a gente precisa produzir, certo? E amônia é asfixiante também, né? E aí o primeiro, pessoal, alguém tem uma ideia que pode ser o composto químico que mais causa acidente? Deixa vocês colocarem. Hidróxido de sódio, monóxido de carbono. Assim, isso aqui é acidentes e vítimas de tudo, né? Acidentes que ocorrem em residências e acidentes que ocorrem em indústria, né? Pelo que eu vejo aqui, eu acho que isso aqui é muito acidente doméstico, né? Porque CO, monóxido de carbono, ele é obtido em combustão, né? De pessoal que deixa o carro ligado com a garagem fechada. Muitas residências nos Estados Unidos, quase todas, né? Usam gás encanado para aquecer a casa. Então, se der problema no sistema de aquecimento central da casa, ou se a pessoa liga o carro com a garagem fechada, no ambiente fechado, acaba se intoxicando e morrendo, né? A gente teve um caso aqui, é muito comum de intoxicação, já teve casos na época do inverno, de família acender o carvão dentro do quarto e no dia seguinte está todo mundo morto, né? Ah, professor, não dá para detectar o monóxido de carbono? Então, você começa a saturar o ambiente com CO2. Se você tiver muito CO2, você desmaia, né? Eu nem sei se é por causa do CO2 ou do CO. Acho que o CO2, antes de matar, você fica inconsciente. Então, por isso que não dá para resolver, contornar si mesmo, né? Então, o monóxido ele é super tóxico, né? Mata em questão de minutos, mas você desmaia antes de você morrer, né? Você fica inconsciente, tá? Aqueles símbolos que a gente vê em frascos, em caminhões que transportam produtos perigosos, é uma boa também, principalmente vocês que trabalham em indústria, saberem identificar o significado desses adesivos, né? Desses símbolos, tá? Então, esse do peixinho morto é tóxico ao meio ambiente. Esse com a caveirinha aqui do seu Madruga é o tóxico, acutely toxic, muito, muito tóxico, né?
Esse com forma de cilindro está relacionado a gás em alta pressão. Cilindros de gás, acidente de cilindro de gás também é bastante comum, viu? Então tem que tomar cuidado, principalmente cilindro de gás de hidrogênio. Aqui está muito atrelado a compostos corrosivos, né? Furando a mão. Aqui de explosivo, aqui de inflamável, aqui de toxicidade moderada. Esse aqui é agente oxidante, né? Queima ao ar, tá? E aqui causa problema de saúde sobre exposição prolongada ou de períodos curtos, tá? Tem muitas substâncias que pegam fogo ao ar. Então, sódio, metais, né? Sódio, metálico, potássio. Se você deixar ele ao ar, ele começa a pegar fogo. Organometálicos. Então, já teve gente que morreu no laboratório manipulando organometálicos, porque pegou muito organometálico e explodiu, porque vazou da seringa, tá? E assim vai. Saber sempre a localização dos extintores, lava-óleos, e é isso aí, tá? Então, vou falar de 2 estudos de caso, existem vários estudos de caso. Se vocês acessarem o site da EPA, né, eu já comentei na primeira aula, EPA é Environmental Protection Agency dos Estados Unidos. Você vai conseguir chegar, ou se você digitar Presidential Green Campus Challenge, vai ter lá um link do EPA, colocando todos os vencedores, né? Cada ano eles premiam diversas categorias, indústrias, pesquisadores, pequenos negócios, né? Tem várias categorias lá. E a empresa Roman Haas ganhou em 96 como na categoria de produto, agora não lembro se foi indústria ou produto, tá? Eles desenvolveram um agente anti-incrustante chamado C9. Aqui parece umas brochas, mas em forma de peixinhos. Oh, caramba, tô esquecendo. Parece são brochas, né, de pintura, né? Remete à ideia de tinta e de mar ao mesmo tempo. Bem, essa empresa aí já foi vendida, né? A Dow, a gigante Dow Chemical, comprou essa concorrente por 18 bilhões. Isso foi faz tempo, 2009. Eu não sei como é que está hoje, tá, pessoal? Eu não atualizei os dados dessa empresa. Mas vamos tentar entender como que surgiu essa solução, né? Então, essa solução sempre aparece a partir de um problema, né? E esse problema, na verdade, foi oriundo de uma tentativa de solucionar um problema inicial. Tá? O problema inicial são as incrustações encontradas, que são formadas nas embarcações, né? Navios, grandes navios, navios pesqueiros, navios cargueiros. Esses micro-organismos acabam se acumulando, né? Principalmente quando ele está, não só quando ele está navegando ou quando está parado, né, dentro do mar, começa a acumular essas incrustações. Qual que é o problema disso? É estético? Não é só estético, né? O problema dessas incrustações, aqui tem outro exemplo, né, que ele tirou do mar, né, para limpar. Né? O problema das incrustações é que você acaba consumindo mais combustível. Tá? Por quê? Porque você altera um pouco a hidrodinâmica, né? Imagina isso, o barco navegando e começa a ter bastante atrito por causa dessas incrustações, né? Tem toda a hidrodinâmica, por isso que o casco tem que ser lisinho para a água escorrer rápido. Quando você tem uma incrustação, você altera um pouco, se causa atrito. Aumento do atrito com a água, você aumenta o consumo. Aumentando o consumo de combustíveis, você aumenta a emissão de CO2 e aumenta a emissão de outros poluentes, né? O aumento do combustível causa um custo econômico, você vai consumir mais combustível, vai gastar mais dinheiro e gasta bastante dinheiro com o barco fora, porque ele não vai ganhar dinheiro, né? Então é que nem você colocar o carro um táxi na oficina, ele vai parar de ganhar dinheiro.
Então, para você limpar, a manutenção em cima disso também tem um custo econômico bastante elevado. Então, pensando nisso, o que, que as empresas, principalmente a química, surgiu para tentar solucionar esse problema? Né? As indústrias de tinta começaram a adicionar compostos para tentar evitar ou diminuir a formação dessas incrustações. E um dos primeiros compostos a serem aplicados é o TBTO, né? Estudos mostravam, principalmente na década de 50, que esses compostos de estanho, principalmente organoestanho, né, aqui tem cadeias orgânicas, né, separadas por oxigênio, organoestanho geralmente tem atividade biocida. Tá? Então eles começaram a testar a aplicação deles na década de 60 como anti-incrustante. É um composto relativamente barato, né? Então aí começaram a vender, porque se precisa usar muito, né? Porque para pintar um navio, uma embarcação. E aí perceberam que realmente diminuía o crescimento de organismos marinhos nos cascos dos navios. Então misturaram com a tinta e começaram a aplicar nos cascos dos navios. O problema é que surgiu as consequências do TBTO, óbvio, né? Aumentou a eficiência do consumo, né? Isso fez com que a manutenção, a limpeza, poderia ser num período poderia ser adiado, né? E na década de 70, quase todos os navios tinham tinta com esse componente nos cascos, tá? Década de 70, certo? Agora não estou esquecendo isso aqui. Tá, isso aqui é para explicar o processo de lixiviação. É um conceito que a gente viu lá no ensino médio, né? Que é o processo de gradual, né? De diluição de componentes de fora, né? Componentes exógenos no meio aquoso, no meio aquoso principalmente, né? Ou no solo. Né? Então as tintas eu estou tentando entender essa figura aqui, mas isso aqui não lembra lixiviação. Então, essas bolinhas acredito que seja o TBTO e está indo para o mar, né? Então vamos supor que isso aqui é a tinta e está indo para o mar, pelo que eu estou entendendo. E aí eles começaram a adicionar outros componentes, algumas matrizes poliméricas, para tentar retardar essa liberação de TBTO por lixiviação. Pelo que eu estou entendendo, certo? Mas mesmo assim foi muito. TBTO acabou sendo. Ele acaba sendo lixiviado para o mar, né? E esse composto aqui é super tóxico, não só para os organismos que se incrustariam nos cascos, mas na vida marinha como um todo. Então começou a ter muito. Os organismos marinhos começaram a ter problemas com esse composto, tá? E percebeu por que ele começou a ter problema? Por outros motivos também, né? O tempo de meia-vida desse composto é de 6 meses, ou seja, para você diminuir metade da concentração desse composto, 6 meses, né? Então os organismos superiores acumulavam muito esse composto, né? Algo muito parecido que a gente já viu lá com o DDT, e causava toxicidade crônica, né? Então havia muitos problemas, os organismos morriam a rodo. Tá? Começou a afetar morfologicamente espessuras de conchas, começou associam esse composto com os problemas endócrinos, né? Mudanças de sexo em organismos marinhos, sistema imunológico de golfinhos, acreditava-se que começou a afetar o sistema imunológico de golfinho por causa desses componentes e outros problemas. Tá? Então, o que era para ter sido uma possível solução do problema das incrustações causou um novo problema mais sério ainda, né? Então, pensaram, vamos substituir o TBTO por alguma coisa menos tóxica e menos persistente no meio ambiente, né? Então,
com base nesse erro, nesse problema, eles tiveram que desenvolver um anti-incrustante que degrada, se caso fosse lixiviado, ele tinha que ser degradado rapidamente. As concentrações encontradas no mar não pode ser tóxica. E ele tem que ser mais seletivo, né? Ele tem que ser tóxico apenas para os organismos alvos, ou seja, aquelas que vão incrustar, e não para aqueles organismos que vivem no mar, peixes, golfinhos, ostras e assim vai. Tá? E que não pode acumular também, né? E aí entra então a empresa, começaram a testar vários componentes e chegaram nesse componente orgânico com a abreviação DCOI, tá? Ele tem uma degradação rápida, tempo de vida de 1 dia, bem rápido, né? É um composto orgânico, então ele degrada relativamente rápido por processos de hidrólise e de oxidação, né? E aí acabou conseguindo resolver o problema do TBTO, por isso que eles ganharam o prêmio de Química Verde, tá? Só que nem tudo são flores. Eu preciso lembrar aqui o que aconteceu depois, porque isso aqui era uma coisa relativamente... Eles ganharam o prêmio em 2096, né? Era 96 que estava lá. Em 2014 saiu esse documento comentando que o DCOI foi banido na União Europeia. Tá? Então acho que o que parecia ser sido uma solução virou um novo problema de novo. Tá? Então depois eu preciso lembrar aqui qual que é a história. Tá? Mas talvez seja isso que tenha acontecido. Então o que era para ter sido considerado como um possível anticrustante, tá? Acabou gerando problemas ambientais ainda com outro motivo. Tá? Só transferiu o problema, criou um novo problema. Então surgiram vários artigos da área ambiental, né? Começaram a ter problemas os impactos desses componentes, não só do TBT, mas do TBTO, mas como do C9, esses compostos. Isso aqui é de um grupo do Brasil. Outro estudo de caso é dos fertilizantes. O artigo que eu estou me baseando é esse, é muito bom esse artigo, pessoal. Sugiro que vocês conseguirem, caso tenham acesso. Qualquer coisa eu tento deixar o PDF depois lá no Classroom também, tá? É a química, a biologia e a modulação de nitrificação de amônio no solo. Isso tem muito a ver com a química de fertilizantes, né, e fixação de nitrogênio. Então aqui o gráfico mostra aqui um cultivo, né, de milho, e mostra umas bactérias no solo tentando fixar, ou seja, converter amônia em nitratos, né? E é super recente, tá? Então por isso que eu acho que é um bom artigo nessa revista. Creio que vocês já tenham ouvido falar, que é o Angewandte, que é um dos principais artigos da área de química geral. Esse artigo da Nature também é interessante, porque está relacionado ao processo do ciclo de nitrogênio e dos desafios de melhorar o processo Haber-Bosch. Tá? Esse estudo de caso está um pouquinho mais demorado, pessoal, mas eu vou tentar agilizar aqui. Qual que é o problema, né? Então, toda vez que você vai plantar, principalmente em grande quantidade, você precisa aerar o solo. Depois, você faz a parte de semear o solo, né, jogar as sementes. E aí, no terceiro processo, você adiciona nutrientes, ou geralmente fertilizantes ou adubos, né? E aí começa a crescer a sua cultura. Então tá o tiozinho lá adicionando adubo fertilizante, né? E nas raízes, aqui é uma cultura de feijão. Nas raízes aqui existem
essas bolinhas aqui que estão acumuladas bactérias nitrificantes, que são responsáveis por fixar o nitrogênio do ar, né? Para fornecer fontes de nitrogênio para a planta crescer. Então eles vivem em simbiose. A planta fornece nutrientes para as bactérias, né? Produtos de fotossíntese, glicose, água. E aqui a bactéria fornece compostos de nitrogênio para a planta metabolizar, formar proteínas, aminoácidos, né? Principalmente. Certo? E aí depois você precisa irrigar, né? Para a planta crescer mais. Proteger, né, para possíveis pestes. E depois você colhe. Tá? O grande problema aqui, na verdade o estudo de caso está muito focado nessa terceira parte aqui, que é quando você adiciona nutrientes no solo para a planta crescer bem. Quais são os tipos comuns de fertilizantes? Principalmente em países frios, eles injetam direto amônia no solo. Existe o nitrato de amônio, que eu acho que é um dos principais que a gente usa aqui no Brasil, e a ureia também. Tá? Todos eles são derivados de nitrogênio, então você precisa ter fontes de nitrogênio em abundância, porque você joga em bastante quantidade. Tá? Por que eu coloquei esse slide maluco aqui? Isso aqui acho que é a estrutura da clorofila. É onde que tem nitrogênio no nosso, na bioquímica, né? Nos aminoácidos, nas proteínas. Aqui, eu não sei se é clorofila ou se é clorofila porque é magnésio. Eu acho que é clorofila. É, clorofila. Parece que é. Valeu, Lucas. Então, o nitrogênio está no DNA, né? A gente precisa de nitrogênio no DNA, nas proteínas, tá? As plantas precisam de nitrogênio para fazer fotossíntese, certo? E aqui tem algumas fotos, aqui algumas ilustrações. Em alguns países eles injetam amônia na forma líquida, direto no solo, principalmente em países frios, tá? O ponto de ebulição da amônia não é tão baixo, né? Você consegue liquefazer a amônia e ficar jogando lá dentro da plantação. Aqui é UAN, é a abreviação de nitrato de amônio, tá? Eu acho que é isso. E aqui o pessoal jogando ureia, se não me engano, tá? Bem, na química de uma síntese de amônia, que é o principal componente dos fertilizantes, a gente tem aqui o equilíbrio da síntese de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. É um sistema em equilíbrio, onde o ΔH dessa reação é menos 92, é um processo exotérmico. Aqui está a constante de equilíbrio em relação a essa equação, então a concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes multiplicados entre si elevado aos coeficientes estequiométricos. Esse Kc em termos de concentração é 3,610 a 8. Pô, professor, então a princípio é um Kc alto, então ele está bem, é um equilíbrio bem deslocado para a direita, não é, professor? Sim, eu diria que sim. Tá? Qual que é o problema? Nossa, que aula de aqui eu estou esquecendo. Esse Kc varia em função da temperatura e da pressão, tá? Fatores que alteram o equilíbrio, né? Altas temperaturas, você diminui o Kc por conta disso, porque você está deslocando o equilíbrio para a direção da reação endo. Toda vez que você esquenta, aumenta a temperatura e o equilíbrio vai para a direção do endo, então por isso que o Kc diminui. E toda vez que você aumenta a pressão, está muito atrelado ao deslocamento de equilíbrio na direção que tiver menor quantidade de moléculas envolvidas, né? Para ocupar um volume menor. Então, 2 moléculas ocupam menos espaço que 4 moléculas. Então, o aumento de pressão vai deslocar. Vai deslocar, por isso que aumenta aqui a quantidade de NH3 à medida que você vai aumentando a pressão.
Não estou falando besteira não. Certo? Por que esse processo precisa de alta temperatura? Porque uma vez que o equilíbrio é favorável, na verdade existe a cinética, né? Então a questão da cinética é que você precisa atingir o equilíbrio mais rápido. Para fazer isso você precisa de um catalisador. Tá? Então apesar do KC ser favorável, você precisa atingir esse equilíbrio rápido. Tá? Então o equilíbrio favorável nem sempre vai dizer que o equilíbrio vai ser atingido rapidamente. Tá? Então ele é favorável em termos termodinâmicos, mas não em termos cinéticos. O processo original usava o catalisador de ósmio, e aí o Haber, não sei se foi o Haber ou o Bosch, mas descobriu que mais tarde que um catalisador mais barato, que é o derivado do óxido de ferro, que está na mesma família do ósmio, também era eficiente. Né? Eu estou indo bem devagar, porque para a gente lembrar alguns conceitos aqui, principalmente do processo Haber-Bosch. Né? Quais são as desvantagens do processo Haber-Bosch? Fonte de hidrogênio. Altas temperaturas e pressões. Tá? Obter hidrogênio não é tão simples. Você pode obter principalmente processos de cracamento de petróleo, né? Principalmente, você pode obter um pouco de hidrogênio. E de reformas catalíticas, por exemplo, a reforma do metano, esse tipo de coisa. Tá? E o rendimento é muito baixo, 20%. Ok? Para vocês terem uma ideia, o gasto energético para você sintetizar amônia no mundo inteiro equivale ao consumo de 2% de toda a energia do mundo em forma de combustíveis fósseis. Imagine o quanto de energia esse processo gasta. É óbvio, porque você precisa plantar bastante. Então você precisa de bastante fertilizante, né? E tanto é que esse processo Haber-Bosch é tão importante e é feito numa escala tão gigantesca que o ciclo natural do nitrogênio foi afetado. Em que sentido? Provavelmente alguma biomolécula do nosso corpo que tem nitrogênio, DNA, aminoácido, provavelmente esses átomos de nitrogênio, algumas delas vieram de um processo industrial Haber-Bosch, para vocês terem uma ideia. Então 50% dos átomos de nitrogênio do nosso corpo vem da amônia do processo Haber-Bosch, vem do processo industrial, tá? Então esse nitrogênio que virou planta, que a vaca comeu, vai virar carne, vai ter vindo do nitrogênio do Haber-Bosch. Né? Esse nitrogênio que virou planta, que a gente comeu alface, comeu escarola, comeu espinafre, comeu qualquer vegetal, né, que a gente ingeriu, qualquer planta, cebola, batata, legumes em geral, a quantidade de nitrogênio que está lá dentro vem do Haber-Bosch, né? Não vem de fontes, não vem do N2. Vem do N2 da atmosfera, mas foi incorporado de uma maneira mais rápida, né? É isso. Esse gráfico aqui eu esqueci que é, eu não sei se é população mundial. É para mostrar a influência do processo Haber no crescimento populacional, né? O processo Haber permitiu, então, a obtenção de fertilizantes em maior quantidade, né? E isso causou um boost no crescimento populacional, graças ao processo Haber. Tá? Além da amônia, o processo Haber-Bosch, amônia é bastante importante não só para fertilizantes, quer dizer, principalmente fertilizantes, ele está envolvendo em outros processos, por exemplo, o processo Ostwald. O processo Ostwald, na verdade, é o processo de converter amônia para ácido nítrico, certo? Esse se chama processo Ostwald. É um processo bastante importante porque ácido nítrico dá para fazer, além de outros fertilizantes, né, como o nitrato de amônio, ele também é muito usado para fazer explosivos. É o principal. E a amônia também é usado para fazer ureia. Tá? Então você aproveita o CO2, principalmente de processos de reforma do metano, por exemplo. Né? Você usa o CO2 da reforma catalítica do metano para fazer ureia. São os outros dois. Então
componente comum é amônio. Da amônio a gente faz nitrato de amônio, faz ácido nítrico, faz ureia. Tá? Ah, professor, qual que é o problema, professor? Você não falou o problema. O problema é que quando você joga esses componentes no solo, estima-se que de 30% a 50% é aproveitado apenas. Então, se você usar amônia líquida para fertilização, por exemplo, né, muito se perde por volatilização, tá? E uma vez que você consegue jogar no solo, por exemplo, nitrato de amônio, tá? Existe o processo de as bactérias vão nitrificar, transformar em NO3, beleza? Só que chuvas, por exemplo, acabam lixiviando não, mas acaba levando eles para os lençóis freáticos. E aí a planta não absorve. Então a gente perde muito fertilizante também com lixiviação, né? A água acaba lavando essas fontes de nitrogênio e acaba indo para os lençóis freáticos e a planta não absorve, né? Então, como o solo retém mais cátions na forma de amônio, né, o nitrato é muito lixiviado porque ele é muito solúvel em água e a gente perde um pouco também do fertilizante por esse processo, tá? O processo de desnitrificação também leva ao óxido nitroso. São processos também de redução, né? Que também acaba levando a componentes bastante voláteis que acabam sendo perdidos também no solo. Tá? Esse aqui é o ciclo do nitrogênio. Então tem todo o processo, né? Amônia, você pode oxidar a nitrito, depois a nitrato, ou você pode desnitrificar de novo a nitrito para depois levar N2, ou NO2, ou N2O, certo? Isso pode ocorrer por bactérias. Existem tipos de bactérias específicas para cada tipo de processo do ciclo, tá? Então o problema é justamente a retenção o aproveitamento, a baixa eficiência dos fertilizantes, né? Então, deixa eu ver o que eles fizeram. A DAO, de novo a DAO, só que é uma divisão de agrociências, desenvolveram um produto chamado STICT, tá? Que faz com que esses fertilizantes à base de nitrogênio trabalhem de uma forma mais efetiva, desculpa. Tá? Aqui eu já comentei. Essa tecnologia reduz a lixiviação de nitrato para as águas subterrâneas. Tá? E a poluição por nutrientes é muito problemática, tá, pessoal? Então, as nossas águas têm muito nitrato por conta desses fertilizantes que acabam sendo lixiviados, tá? E nitrato na água é uma coisa não muito fácil de você remover, tá? Então ele acredita que esse produto novo aí retém o nitrogênio aplicado fertilizante na zona das raízes das plantas por mais tempo, né? E reduz esse problema de lixiviação. Se não me engano, o componente é esse, é o nitrapirim. Nitrapirim, eu não sei o que. Não é o nitrapirim. Eu não sei o que é o nitrapirim, vamos ver. Esqueci de colocar o texto aqui. Aqui está mostrando o processo de obtenção do nitrapirim a partir de 2-metilpiridina, uma reação fotocatalisada, por isso está acendendo a luz aqui. Aqui está falando de um outro produto produzido só que na década de 70, tá? Que é o N-Serve, que serve para estabilizar nitrogênio no solo. E aí em 2010 a Dow lançou o Instinct, que é um novo produto aquoso de suspensão de microcápsulas, tá? E faltou figura aqui, deixa eu ver se tem mais coisas. Tá repetindo de novo. Então esse é um ingrediente ativo microencapsulado. Deixa eu ver se tem aqui. Isso. É o nitrapirim microencapsulado
tá? Em alguma matriz polimérica, talvez. Isso. Tem a fase aquosa, a fase oleosa, você vai fazer uma emulsão. Não foi a Bayer que comprou? Porque a Dow comprou a Monsanto. Eu achei que a Dow tinha comprado a Monsanto, mas na verdade foi a Bayer. Eu procurei aqui. Tem um lance da Bayer aqui por trás, sim. A Dow foi com a Syngenta. E aí, tem todo o processo de produção dessa nitrapirim encapsulado, tá? Aqui, eu tô esquecendo, pessoal, mas aqui provavelmente deve ser a componente principal aqui da microcápsula, tá? Que é uma poliureia, certo? E parece que isso aqui ajuda a fixar o nitrogênio, então, do fertilizante. A inibição completa da nitrificação foi relatada em baixas taxas de aplicação em uma variedade de solos para 24 semanas e 21 graus Celsius. Mas essa atividade foi significativamente reduzida em temperatura mais alta. Tá? Então é isso. Eu estou esquecendo. Tá? Mas aí, anos depois, né, eles já estão começando a detectar esses componentes. Cada coisa nova que você lança, né, alguma coisa ele acaba caindo no meio ambiente. Tá? Então eles começaram. Eu preciso ler o abstract desse artigo, eu estou esquecendo muita coisa. Tá? Nitropirim em stream seria a tradução direta aqui. Seriam córregos, né? Coisas efluentes, coisas bem pequenas, né? Estão detectando nitrapirim na natureza, certo? É isso, tá? Para fechar, eu vou prometo falar bem rápido da química circular, pessoal, tá? Química circular, então, eu não sei se vai vingar, porque a gente está aqui, a gente está estudando essa área da química aqui, química verde. Se eu pudesse explicar o que é química circular, seria juntar química verde com sustentabilidade. Tá? O que a química verde faz bem é tentar corrigir esse processo muito comum de todo processo químico, né? Que é um processo muitas vezes linear. Então a gente pega recursos naturais, petróleo, fontes de matéria-prima, obtém a matéria-prima, aí a indústria de plástico, a indústria farmacêutica pega essa matéria-prima, transforma no produto, esse produto é consumido e aí uma vez que ele é consumido ele é descartado, por exemplo, plásticos ou remédios, né? Você vê que é um processo muito linear de você extrair, produzir, consumir e descartar, né? A química circular, a química verde, ele tenta fazer esse processo aqui sem gerar muito resíduo, né? Ou seja, quando você extrai, transforma um recurso natural para matéria-prima, sem a geração de processo de resíduos. Quando você transforma a matéria-prima em produto, sem gerar resíduos. E a química verde meio que para aqui, né? Só fazendo um parênteses aqui, isso aqui também está fora de lugar, mas aquela teoria de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não tá muito correto, né? Não dá para se aplicar tudo, vamos dizer assim, tá? Tem um elemento que se perde, um elemento da tabela periódica que a gente não aproveita, não reusa. Alguém sabe? Esse lance de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é uma tentativa de enfatizar que os elementos químicos sempre vão estar disponíveis na natureza, né? A gente pode reciclar, coletar, o que seja. Mas existe... Oi, Lucas. Os radioativos, professor? Não. É um elemento simples. Tá? É o hélio. Tá?
O hélio ele é muito leve, então se você conseguir encontrar uma fonte de hélio, vamos supor, tá no subsolo lá, tá saindo um gásinho de hélio lá, e você tenta estocar, ou tentar aproveitar e vender, né? Só que se você ver o hélio e usar, o hélio uma hora ele vai para a atmosfera, vai para a estratosfera, vai embora, certo? Então é um dos poucos elementos que a gente não consegue reutilizar ele. Tá? Aqui só estou mostrando a importância, e hélio eu já falei do problema da escassez de semicondutores, escassez de índio. Daqui a pouco a gente vai ter escassez de lítio, talvez daqui a uns anos. Mas uma das coisas que está causando muito impacto é o hélio também. Tá? Hélio a gente usa muito, principalmente em ressonância magnética nuclear. Certo? Um aparelho antigo de MRI, que é o ressonância magnética por imagem, utiliza 1.700 litros de hélio líquido. Tá? Esse equipamento segura bem o hélio líquido, mas a cada 3, 4 anos você precisa repor pelo menos uns 200 litros, 300 litros de hélio líquido. Então a manutenção desse equipamento é super caro, tá? Esse aqui está desatualizado, eu coloquei em reais. Isso aqui tá, acho que eu fiz isso em ano retrasado. Não tinha tanta crise ainda do hélio, mas hoje, por causa da guerra também, o hélio está super caro, tá? A Rússia é uma das produtoras de hélio, os Estados Unidos também. Tem uma planta gigante lá nos Estados Unidos, só que ela está parada. Tá? E aí eu e o professor Tiago da Física, eu ajudo o Tiago a manter o ressonância magnética aqui da universidade. E aí a gente fez uma cotação, porque a gente vai ter que abastecer o RMN com 100 litros de hélio. A cada 4, 5 meses a gente tem que fazer isso. Então a cada 4 ou 5 meses a gente tem que gastar em torno de R$35 mil só para manter o ressonância ligado. Certo? E olha o preço, que absurdo. O preço subiu muito. $73 o litro é muito caro, pessoal. Ficou um absurdo. E fazendo a conta aqui, ó, dá mais de R$350 por litro. Certo? 5, arredondando para 5, dá 350. Um litro de hélio. E esse valor aqui, eu peguei uma cotação antiga, estava R$90. Tá? Então quadruplicou o preço. Tá? Estamos numa escassez de hélio líquido, de hélio em geral, principalmente hélio líquido. Tá? Então, quem tem institutos de pesquisa e tem ressonância, vai sofrer muito para tentar manter ele funcionando. A gente tem várias empresas que trabalham com gases especiais e apenas uma deu essa cotação aqui, que é a Air Products. Tá? A gente só conseguiu um contato de vários contatos, só um retornou com cotação, e é com essa cotação super alta aqui. Tá? Aqui é o problema do lítio, os 12 princípios de química verde. Onde eu quero chegar é na questão da sustentabilidade. Tá? A ONU definiu o conceito de sustentabilidade como sendo o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, ou seja, sem acabar com o estoque das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Né? Sustentabilidade, pessoal, não é só meio ambiente e não é só química. Né? Sustentabilidade está em todas as esferas, científica, ambiental, econômica e humana, principalmente. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui de processo que é verde. Tá? Esse japonês aqui ganhou o prêmio Nobel por um desenvolvimento de alguns catalisadores. Aqui ele estava publicando na Nature, se não me engano, isso aqui é um novo processo de fazer ácido adípico.
O ácido adípico, essa molécula aqui, ó, ele é precursor do nylon 66. Um dos precursores do nylon 66. Tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E o nylon 66, antigamente, ele é feito a partir de derivados de eu não lembro agora a obtenção do ácido adípico, mas provavelmente usa agentes oxidantes bastante fortes, alguma coisa assim, tá? Esse processo é feito sem solvente e evita o uso de ácido nítrico, que é o agente oxidante aqui para fazer essa reação no modo convencional. Então ele segue alguns princípios da química verde. Mas eu pergunto para vocês, isso aqui esse processo que ele está desenvolvendo, publicando, é um processo sustentável? Então, em termos de meio ambiente, porque está seguindo alguns princípios da química verde, certo? Isso faz com que seja, pelo menos em termos de meio ambiente, seja sustentável. Só que em termos de econômicos, por exemplo, a água oxigenada é um insumo mais caro que o próprio ácido adípico, porque o ácido adípico é usado em grandes quantidades, mais que a água oxigenada, então por isso que acaba ficando mais barato. Então, em termos econômicos, esse processo não é sustentável. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, existem muitos processos que prometem ser verdes, beleza, mas para ser sustentável, ele precisa atender esses dois requisitos aqui, ó. Economia e sociedade. Ou seja, ele tem que ser barato e as pessoas precisam absorver essa nova tecnologia. Tá? Então vamos supor que você lança uma sacolinha de supermercado verde que degrada em água, por exemplo, tá? E que seja até mais barata, por exemplo. Tá? E aí você atende, por exemplo, esses dois parâmetros. Mas as pessoas não absorvem, eles continuam usando aquela sacolinha tradicional do Carrefour, do outro supermercado. Sei lá, porque acho que rasga menos, eles veem que é algo mais difícil, sei lá, carrega menos peso. E aí se a sociedade não absorver essa tecnologia, não vai ser sustentável, tá? Porque ninguém vai consumir esse novo produto que vocês estão desenvolvendo. Então tem essa tríade aqui que garante para que seja sustentável. Tem que atender esses três setores. Babei aqui. Tá? Sustentabilidade tem a ver então com os conceitos de recursos, óbvio, tem a ver com química verde. Não tem a ver só com o meio ambiente, mas tem a ver também com questões sociais, tá? Saúde, educação, política, saneamento básico, fome, alimentação, mudança climática, tem a ver com muitas outras esferas, tá, pessoal? Não é só meio ambiente pronto, tá? Então tem a parte humana, né, a parte da sociedade envolvida no processo sustentável, tá? Então tem que ser tem a ver com ser verde, tá? O cunho verde, no modo mais amplo, né? No modo de química a gente viu, né? O que significa ser químico verde. Mas verde, muita gente usa o cunho verde como algo não muito correto, tá? Aí é uma questão muito filosófica, né? Qualificar o que é um alimento natural, alimento artificial, milho modificado, soja modificada. A gente consome coisas que foram artificialmente produzidas, né? Então não é bem o que é ser verde. Tem muita gente aí da turma que provavelmente consome coisas, vai naquele setor de coisas mais saudáveis, orgânicos, tá? Pode ser muitas vezes esses alimentos orgânicos que prometem ser mais, não necessariamente são verdes, tá? Então tem uma questão filosófica por trás, mas aí precisaria de outra aula, tá? Se sustentabilidade tem a ver com reciclagem, olha só, depende.
Tá? Reciclagem é uma coisa muito peculiar, depende muito do material que você está reciclando. Tá? Reciclar é sustentável para alumínio, se a gente tiver que classificar para tipo de material, tá? Porque a economia energética do processo de reciclagem, né, você economiza muita energia reciclando alumínio. Mas, por exemplo, para reciclar papelão, para reciclar vidro, o gasto energético não compensa o processo de reciclagem. Então, tem algumas coisas que, eu usei papelão reciclado, eu usei garrafa PET, papel reciclado, talvez um pouco, mas tem alguns elementos que o reciclo não é tão sustentável, tá? Principalmente entre então termos financeiros, né, economia energética aqui. Então é mais ou menos para PET, não é para vidro, tá? Papelão, muito difícil, tá? Sustentabilidade é uma coisa cara? Eu falei da questão do preço, né? Talvez entre em contraponto. Uma sustentabilidade pode ser cara, por exemplo, painéis solares, desde que eles durem bastante, pessoal. Então, se você tem um produto sustentável, ele tem que ser, se ele for caro, ele tem que ser durável. Não pode durar um ano e depois quebrar, por exemplo, tá? Então, sustentabilidade não necessariamente está relacionada a alguma coisa barata, tá? Eu falei lá atrás de uma coisa ser barata, para ser viável, porque é um processo que a gente vai consumir, né? Então isso aqui vai virar mais para frente nylon, tecido e depois vai degradar. Mas alguma coisa que perdure bastante pode ser caro, aí sim vale a questão do caro. Então o que ele leva em consideração no processo sustentável é se ele vai durar ou não, né? E tem a ver com questão política também, tá? Políticas de redução de emissão de CO2. Então, precisa parar de consumir derivados de petróleo, então precisa propor políticas para baixar, para que o consumidor final tenha acesso. Tá acabando a glicose no meu cérebro, mas não depende só da gente, né? Da nossa atitude, de ONGs, falar de sustentabilidade, mas os governos precisam propor políticas de redução, principalmente com as grandes corporações, né? Já vou jantar. E para ajudar, né, a levar um processo sustentável, tá? Então, fala-se muito do tripé da sustentabilidade, que tem a visão da parte econômica, da parte da sociedade e da parte do meio ambiente. Esses três precisam estar juntos. Então, toda vez que você lançar um produto sustentável, um processo sustentável, ele precisa atender esses três partes aí, tá? De maneira conjunta. Então, não pode atender só a sociedade ou o meio ambiente e não atender a parte econômica. Precisa ser algo multifatorial, né, que a gente fala aqui, tá? Então, quando a gente vê em moldes separados, a gente pode até entender, a gente ainda vê algo mais ou menos assim, separado, né? Daqui ele está usando como exemplo, ele tenta contextualizar de uma forma que essas três partes sempre vão estar juntas, tá? Por exemplo, problemas de poluição. Problemas de poluição está atrelado ao meio ambiente. Problemas de poluição pode causar problemas de saúde para a sociedade. E aí a sociedade vai começar a consumir mais. Problemas de saúde pode causar problemas de emprego, se é que eu estou entendendo aqui, tá? Então é uma coisa que depende muito dos três em conjunto. Tá totalmente fora de ordem. Nessa revista aqui, Nature Chemistry 2019, o autor acabou pegando o bonde da química verde e chamou de química circular essa área que tenta agregar a química verde com a parte de sustentabilidade, que insere a parte econômica e a parte social. E aí ele acabou criando esses 12 princípios
de química circular que isso aqui não está tão... Esse artigo, para ser sincero, pessoal, eu achava que ia causar um grande impacto, mas ainda não está tão em voga, né? Ainda a gente pensa muito mais em termos de química verde. Tá? A química verde ele se baseia muito na economia circular, né? Em termos de processo. Né? Se a gente pensar na indústria química, a gente ainda nesse processo linear, a química verde está focado muito nesse processo aqui, né? De aproveitar recursos naturais, obter reagentes químicos, transformar esses reagentes químicos em produtos e sempre visando a minimizar a geração de resíduos, certo? Então é um processo linear, né? Ou vai para cá e gera um pouco de resíduo, tá? E a gente viu vários componentes aqui de cada uma dessas partes. A química circular seria uma forma de você, uma vez que a química verde tenta minimizar a geração de resíduos, certo? Pronto. Só que a química circular tenta aproveitar, por mais que você gere resíduos, será que dá para usar esses resíduos como um novo reagente químico para uma outra transformação e levar um outro produto? Né? Então o reciclo é uma maneira de fazer química circular, né? Se eu estou formando muito resíduo, será que eu preciso mudar a transformação para gerar um produto de uma maneira mais eficiente? Então, redesenhar o processo é uma forma de pensar em química circular, apesar de também ser química verde. Reciclar o produto principal, por exemplo, eu gero um plástico. Esse plástico pode ser reusado para gerar um outro tipo de plástico, né? Então, assim, eu produzo borracha. Será que posso reusar essa borracha para fazer um outro produto, né? E aí vai. Tá? Então, toda a circularidade está envolvida muito no reuso do produto, do resíduo, né? Dos próprios reagentes também. Reusar para fazer outras transformações, certo? Sempre pensando principalmente nesse ponto aqui das fontes renováveis, que acaba gerando uma circularidade aqui também, certo? E aqui tem algumas sugestões que eu vou comentar, não vai dar tempo de comentar, né? Mas onde entraria isso, tá? É isso. Falei demais, pessoal.